dia, graça e paz, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Apocalipse, nos capítulos 5, capítulo 6, capítulo 7 e finalizando no capítulo 8, conforme o cronograma de leitura. Amém? Estamos aí na reta final de mais uma leitura da Bíblia em um ano, não é verdade? Que Deus, então, esteja nos abençoando até o término. Capítulo 5, amados irmãos, vemos a respeito de um livro. E este livro é da máxima importância. Esse livro, irmãos, ele é muito importante. Por quê? Porque contém a revelação do que Deus determinou para o futuro do mundo e da humanidade. Descreve como o mundo será julgado, bem como o triunfo final de Deus e o seu povo sobre todo o mal. Quando cada selo é aberto, uma parte do conteúdo do livro é revelada numa visão. Nos versos 4, João chora, porque sabe que se não for achado uma pessoa digna para abrir o livro, o propósito de Deus de juízo e de bênção para o mundo permanecerá sem cumprimento. Nos versos 5, Cristo aqui é retratado como leão, indicando que ele reinará sobre toda a terra. Ele provém da tribo de Judá e da família de Davi. Esses títulos de Jesus, como o Messias vitorioso e o Rei eterno, estão de conformidade com as promessas feitas a Davi. E aqui nós temos uma referência em Isaías capítulo 11 e 2 Samuel capítulo 7, dos versos 12 a 16. Continuando no capítulo 5, verso 6, Cristo, aparecendo como um cordeiro que leva as marcas de ter sido morto, mostra que ele ofereceu-se a si mesmo no Calvário para expiar os pecados da raça humana. Significa que a dignidade, poder, autoridade e vitória de Cristo provém da sua morte sacrificial na cruz. Ele é o Cordeiro. Cordeiro é o símbolo principal no Apocalipse para representar Cristo. Cristo, irmãos, julgará os que rejeitaram o seu sacrifício como o Cordeiro de Deus. Nos versos 8, a orações dos santos refere-se à intercessão dos santos em favor da vinda do reino, quando então reinarão sobre a terra. A oração deles é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, como vimos em Mateus capítulo 6, versos 10. Capítulo 6 de Apocalipse, a partir do primeiro verso, havendo o cordeiro aberto um dos selos, o próprio Jesus Cristo rompe todos os selos que desvendam os julgamentos devastadores de Deus contra o mundo. Isso indica que os julgamentos são divinos na sua origem, pois foram entregues às mãos de Cristo. Por todo o livro de Apocalipse, os julgamentos são a forma de pragas, são chamados, na verdade, a ira de Deus. E aí nós vimos isso nos versos 16, 17. Também veremos no capítulo 11, versos 18, mais para frente. Continuando no verso 1, alguns intérpretes entendem que o rompimento do primeiro selo é o início da tribulação de 7 anos. O tempo futuro de sofrimento e juízos sem precedentes que antecedem a segunda vinda de Cristo à Terra. E aí nós temos referências de Daniel, capítulo 9, versos 27, Jeremias, capítulo 30, verso 7, Apocalipse, mais para frente, nos versos 17 do capítulo 6, são referências que dão muito entendimento para este contexto.
Outros creem, irmãos, que os selos descrevem os últimos 3 anos e meio da tribulação, frequentemente chamada a Grande Tribulação. Ainda outros consideram que são o começo do julgamento divino, perto do fim da presente era. Os julgamentos divinos ocorrem em séries sucessivas. A primeira série é dos 7 selos, no capítulo 6. A segunda é a das 7 trombetas, no capítulos 8, 9 e 11 de Apocalipse. E a terceira, as 7 taças da ira de Deus. E aí nós temos a referência em Apocalipse capítulo 16 e no capítulo 8, versos 1. No verso 2 do capítulo 6, 4 cavaleiros se apresentam quando os 4 primeiros selos são abertos. Representam o julgamento divino contra o sistema mundial corrupto e maligno e contra os ímpios. Muitos intérpretes bíblicos creem que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo, o futuro dominador mundial, que deve iniciar suas atividades no início dos últimos 7 anos. Deus, irmãos, permite que ele engane todos que se opõem a Cristo. Sua conquista inicial realiza-se sem guerra aberta, pois a paz só é tirada da terra a partir dos tempos do segundo cavaleiro. Por outro lado, todos os demais cavaleiros são personificações, de modo que aquele que estava sentado no cavalo branco pode simbolizar a conquista ou um espírito poderoso da parte de Satanás, a ser solto nos tempos do fim. Nos versos 4, aparece o cavalo vermelho e seu cavaleiro, que representam a guerra e a morte violentas, que Deus permitirá quando trouxer sua ira contra o mundo. A tribulação será um período de violência, de morte e também de guerra. O cavalo preto com o seu cavaleiro simboliza uma grande fome. Haverá escassez de produtos básicos de sobrevivência e a carestia será muito grande, irmãos. A fome se alastará por todo o mundo. O azeite e o vinho referem-se à oliveira e à videira, que não sofrem tanto na seca quanto os cereais. Embora tenha havido fome durante a época da igreja, como vimos lá em Mateus, capítulo 24, verso 7. Esse trecho alude a uma fome específica durante a tribulação. Nos versos 8 do capítulo 6, o cavalo amarelo ou pálido e seu cavaleiro, que se chama Morte, simbolizam uma escala terrível da guerra, da fome, da morte, das pragas, das enfermidades e das feras perigosas. Esse julgamento será tão terrível que uma quarta parte da raça humana será morta. Nos versos 9, quando é aberto o quinto selo, João vê o que está acontecendo no céu. Os mortos por amor da palavra de Deus são os que foram martirizados por sua fé em Cristo e que pela verdade da sua palavra. Aí a eles foi dito que tivessem paciência, porque muitos outros ainda morreriam pela sua fé em Cristo. O período da tribulação será um tempo terrível de perseguição para quem crer no Evangelho e permanecer fiel a Deus e à sua palavra. Talvez os mártires do passado estejam incluídos entre os que estão debaixo do altar. Versos 10 do capítulo 6. Os que estão no céu oram para que os ímpios que rejeitaram a Deus e mataram seus seguidores recebam a justiça divina. Há momentos em que Deus leva o seu povo a orar para que a justiça prevaleça, o mal seja destruído e Cristo seja exaltado acima de todos aqueles que se opõem a Ele. Esta oração não pede vingança pessoal, pois provém do zelo de Deus pela retidão e da preocupação com os sofrimentos do seu povo. No versos 12 do capítulo 6, os juízos serão assim
de certo modo, catastróficos de Deus. Descritos aqui, abrange tremores físicos no mundo, comoções cósmicas, densas trevas e terror para os habitantes da Terra. E aí nós temos aí algumas referências em Isaías capítulo 34, versos 4, Ageu capítulo 2, verso 6, Mateus capítulo 24, versos 29, que dará um melhor entendimento a este texto. Amém? E mesmo assim, isso ainda não é o fim da tribulação. Vem a seguir então, irmãos, o 7º selo. Nos versos 16, todos os que não forem arrebatados da terra para encontrar o Senhor nos ares, experimentarão pavor e desespero ao procurarem fugir para esconder-se. Os fiéis da Igreja de Cristo não estão destinados à ira de Deus, pois Jesus prometeu que virá para livrá-los da ira vindoura. Iniciando o capítulo 7, nos versos 1, o capítulo 7, irmãos, é um interlúdio entre o 6º e o 7º selos, mostrando os que permanecerão fiéis a Cristo durante a grande tribulação. Esses fiéis de Deus são tanto judeus como não judeus. Eles aceitam o evangelho eterno proclamado pelos anjos. Nos versos 2 do capítulo 7, o selo era um instrumento ou um anel que imprimia num objeto a marca identificadora do dono. O selo de Deus numa pessoa identifica-a como pertencente a Deus e sob o seu cuidado. Nos versos 4, os 144.000 são descritos como servos de Deus, provenientes das tribos dos filhos de Israel. Deus assinalará ou marcará suas testas para identificar ou indicar, na verdade, a sua consagração a Deus e que pertencem a Ele. Talvez sejam os primeiros convertidos de uma grande colheita de almas ganhas para Deus, dentre todas as nações e tribos e povos e línguas durante a tribulação. Podem ser também alguns intérpretes entendem que esses novos crentes dentre os filhos de Israel serão comissionados e capacitados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho durante os negros dias da tribulação. Também podem serem selados por Deus, não significa que estejam protegidos da morte física e nem do martírio resultante da perseguição por Satanás. Estão, no entanto, protegidos do juízo divino direto e da aflição demoníaca. Nos versos 7, capítulo 7, versos 9, João descreve uma cena no céu. Uma grande multidão de pessoas, provenientes de todas as nações, que foram salvas mediante a fé em Cristo. Estarão com Deus, livres de dor e tristeza. Essa multidão, salva pelo sangue do Cordeiro, deve ser os santos da tribulação, pois João declara que vieram de grande tribulação. Aqueles que então aceitarem a Cristo serão objetos de perseguição por parte de Satanás e dos iníquos. Versos 14 do capítulo 7. A grande tribulação é um tempo de julgamento divino sobre o mundo ímpio que rejeitou a Cristo, mas também um tempo de ira e perseguição satânica contra os que recebem a Cristo e a sua palavra. Durante esse período, irmãos, muitos santos sofrerão terrivelmente como os objetos da ira de Satanás e dos ímpios. O conflito entre a retidão e o mal é tão grande que somente por ser chamado tão grande que só pode ser chamado de grande tribulação. Nesta expressão em grego diz literalmente a tribulação, a grande. Na língua grega, a repetição do artigo definido reforça a declaração. Versos 17
Esta promessa de que limpará toda lágrima pode referir-se à remoção de qualquer lembrança que nos possa causar sofrimento, pesar ou remorso. No céu não haverá qualquer privação, sofrimento ou tristeza. Amém? Agora, finalizando no capítulo 8, a partir do verso 1, vimos o 7º selo que citamos alguns versículos atrás. A abertura do 7º selo dá início aos juízos das 7 trombetas. Os juízos das trombetas são juízos parciais, ao passo que os juízos das 7 taças são mais severos. O juízo da 7ª trombeta anunciará as 7 taças de juízo, ou seja, o silêncio no céu deve-se ao horror diante dos julgamentos vindouros contra o pecado. No versos 3, as repetidas menções às orações dos santos indicam que as orações de intercessão dos crentes são da máxima importância para a destruição do mal e para o estabelecimento da justiça na terra. E aí nós temos aqui, em primeiro lugar, em primeiro momento, João menciona as orações de todos os santos, sendo assim, as orações dos santos da tribulação na terra são reforçadas pela intercessão de todos os santos no céu. Os santos no céu estão muito interessados nos eventos da terra. Um segundo ponto, note que Deus, irmãos, em certo sentido, ele ouve as orações. Embora o Senhor nem sempre responda imediatamente a todas elas, ele não as deixa de lado, mas as reserva para o momento certo de serem atendidas. Verso 7 do capítulo 8, começam os 4 primeiros julgamentos das trombetas. Primeiro, uma terça parte da vegetação da terra é destruída por fogo e saraiva. Uma terça parte do mar e dos rios é poluída. Os céus, o sol, a lua, as estrelas são escurecidos durante uma terça parte do dia e da noite. Segundo, os julgamentos afetam os seres humanos também, porque muitos são mortos. O julgamento é limitado a uma terça parte do mundo, porque o propósito do julgamento é advertir as pessoas e trazê-las ao arrependimento. Nos versos 8 do capítulo 8, isto pode ser um grande, como posso dizer assim, pode ser um grande meteorito ardente que cai no mar, mata uma terça parte da vida marítima e destrói muitos navios, como vimos a referência de um grande monte ardendo em fogo. E aí podemos entender que seja, aí, de uma certa forma, um meteorito ardente. Nos versos 11, vemos a expressão absinto. Absinto é uma planta amarga que representa o julgamento divino e a tristeza humana. E aqui nós temos uma referência, na verdade, são 3 referências muito interessantes. Primeira, Daniel, capítulo 29, versos 18, Provérbios, capítulo 5, versos 4, Jeremias, capítulo 9, versos 15, e Amós, capítulo 5, verso 7. E essas referências, se os irmãos puderem ler, é muito interessante para o entendimento do texto, principalmente desse versos 11 do capítulo 8. E finalizando o capítulo 8, irmãos, aqui os mais depurados textos gregos contêm águia em vez de anjo. O tríplice ai de lamentação da águia é para advertir que os 3 próximos julgamentos serão muito mais intensos e devastadores dos que os precedentes. O 5º e o 6º julgamentos envolverão forças demoníacas terríveis
como estaremos vendo a partir do capítulo 9 de Apocalipse. Mas este capítulo 9 estaremos dando continuidade no dia de amanhã, onde daremos seguimento à leitura e exposição deste livro maravilhoso que é o livro de Apocalipse. Amém? Que Deus abençoe a todos, uma excelente leitura, uma excelente meditação e que o Espírito Santo de Deus venha dar entendimento e clareza desses textos que nós meditamos aqui nesta manhã. Um forte abraço, meus irmãos, que Deus os abençoe grandemente e até amanhã, onde daremos continuidade na leitura e exposição deste livro maravilhoso. Um forte abraço e fiquem com Deus.